Menopausa, o assunto é inesgotável e que bom que cada vez mais a ciência está se debruçando sobre esse período natural da vida de nós mulheres. Uma pesquisa global feita pela farmacêutica Astellas, com 13.800 pessoas, 2.300 no Brasil, revelou o impacto mental, emocional e profissional da menopausa na vida das mulheres. Quem vai trazer mais detalhes e conversar um pouquinho mais aqui com a gente hoje é a ginecologista e diretora de assuntos médicos das Astellas no Brasil, doutora Thaís Uchikusa. Doutora Thaís, é um privilégio tê-la aqui comigo e eu já queria entender, para você, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa, levando em conta tanto os aspectos femininos e, claro, os aspectos clínicos também. Oi, Renata, tudo bem? Obrigada pela pergunta. E com relação a essa pesquisa, é importante a gente ressaltar que ela foi realizada com mais de 13 mil pessoas em 6 países diferentes. E esses países incluíam o Brasil. E o que eu notei, assim, o que me chamou a atenção? Com relação ao tabu da menopausa, isso independente do país que você olhe, a maior parte das pessoas entrevistadas referiram que a menopausa é sim um tabu. Isso me chama a atenção se a gente parar para pensar que é uma fase natural, né? Que todas as mulheres que chegarem numa determinada faixa etária, elas vão passar pela menopausa. Então me chama a atenção por que isso ainda é um tabu. Mas é um tabu, né? E a gente sabe. Outra coisa que me chamou muita atenção é que as mulheres brasileiras, elas referem um impacto da menopausa maior, um impacto negativo, né, maior do que em comparação com outros países. Então, esses impactos podem ser psicológicos, fisiológicos, impactos na vida profissional e impactos na vida pessoal. Eles são sempre mais intensos, mais negativos na população brasileira do que nos outros países pesquisados. E aí, como mulher que trabalha, me chamou muita atenção esse aspecto da carreira, que 47% das pessoas referem que a menopausa impacta de forma negativa a carreira das mulheres ou das pessoas que passam pela menopausa. Isso é muito preocupante quando a gente pensa que as pessoas que estão entre 40 e 50 anos, geralmente nos dias de hoje, elas estão muito ativas ainda no mercado de trabalho e algumas vezes chegando no auge, no ápice das suas carreiras. Então você pensar que as pessoas estão chegando no ápice e vão passar pela menopausa e que a menopausa pode acabar impactando a carreira, eu acho que é alguma coisa que realmente vale a gente olhar isso com mais atenção e mais cuidado. E como ginecologista, me chamou muita atenção também o fato dos sintomas que são fisiológicos da menopausa, que são aqueles ondas de calor, os fogachos, né, que a gente chama, suores noturnos. Esses sintomas, eles são subestimados no geral pelas pessoas, enquanto que os sintomas psicológicos da menopausa, como por exemplo alterações de humor, ansiedade, esses fatores eles são superestimados. Então é importante a gente começar a falar mais abertamente, entender mais, para que a gente não superestime alguns sintomas e subestime outros sintomas. Doutora Thaís, que critérios vocês usaram para a escolha desses 6 países? E pensando aqui no Brasil, foi possível contemplar todas as regiões e as particularidades, de cada mulher ali em cada um desses territórios? Bom, então sim, foram 6 países incluídos nessa pesquisa, e os países foram Brasil, Austrália, Alemanha, México, Estados Unidos e Canadá. E esses países foram escolhidos basicamente por serem prioritários para a empresa que patrocinou essa pesquisa, que é a Astellas, que é uma indústria farmacêutica, mas também porque esses países, quando você olha ele em conjunto, você acaba tendo uma boa amostra do perfil de mulheres em diferentes regiões com diferentes características. Então você tem aí países europeus, países da América do Norte, países da América Latina e países da Oceania, né, que é a Austrália. Então, com isso, você acaba tendo uma diversidade de regiões, de climas, diferentes percepções, diferentes culturas, e acaba enriquecendo a amostra e enriquecendo os resultados e as comparações que a gente pode obter com essa pesquisa. E dentro do Brasil, a ideia foi pegar realmente o país, pegar uma amostra que representasse o país como um todo. Então, a gente tem pessoas de 18 anos para cima, mas quando a gente olha acima dos 44, a gente tem 45% da amostra acima dos 44 anos, ou seja, mais próximo ali da idade, né, que vai passar pela essa fase da menopausa. Além disso,
também a gente tinha uma boa distribuição, praticamente meio a meio, entre homens e mulheres, né, de distribuição de gênero. E quando a gente olha por regiões do Brasil, você tem amostras em todas as regiões brasileiras. A amostra que mais tinha pessoas respondentes, né, com o maior número de participantes, foi a região Sudeste, mas foi logo seguida da região Nordeste. Então, como vocês podem ver, foi uma pesquisa assim, bem abrangente que tentou realmente captar diferentes percepções, diferentes culturas, diferentes regiões geográficas, para que a resposta fosse mais completa dessa pesquisa. O Brasil aparece acima da média mundial quando se fala sobre sentimentos psicológicos negativos vividos por mulheres. 8 em cada 10 mulheres brasileiras, correspondem a 79%, relataram ansiedade, depressão, constrangimento e vergonha. A média dos outros países foi de 66%. O que isso revela, né, doutora Thaís? E o que a senhora aponta de mais importante aqui, especificamente nesse recorte? Renata, eu acho que é realmente um dado muito triste, né? A gente saber que 8 em cada 10 mulheres têm sentimentos negativos com relação à menopausa, né? Então elas sentem ansiedade, depressão, constrangimento. Mas por que que isso acontece? Eu acredito que isso aconteça por vários fatores. Um dos fatores pode ser, por exemplo, por uma falta de conhecimento mesmo da população, tanto por parte das mulheres quanto por parte de outras pessoas da sociedade. Essas pessoas, no geral, não conhecem a menopausa, o que é, por que que acontece, quais são os sintomas que podem advir, né, da menopausa e qual o impacto que os sintomas podem ter na vida daquela mulher. E essa falta de conhecimento acaba aumentando o tabu, que também faz com que as pessoas não busquem mais conhecimento. Então, acaba sendo um ciclo vicioso. E isso acaba sendo piorado quando a gente também tem um outro dado da pesquisa que mostra que só 1 em cada 10 pessoas brasileiras referem que a menopausa aparece na mídia, né? Aparece como um tema relevante, é comentado, ele está em destaque. Então, só 1 em cada 10. E quando ele aparece na mídia, o tema menopausa, 34% referem que ele não é retratado de forma positiva. Ou seja, 66%, 2/3 das pessoas brasileiras acham que quando a menopausa aparece em destaque, ela aparece com uma conotação negativa. Então, acho que esses fatores todos, né, do tabu, da falta de conhecimento, de uma retratação não fiel ou negativa que a menopausa tem na mídia, isso acaba levando esses números que a gente viu de 8 em cada 10 e fazendo com que esses números sejam até um pouco maiores no Brasil do que em outros países, apesar de nos outros países também serem bem elevadas as taxas de sentimentos negativos com relação à menopausa. Tem muitas minúcias importantes, né, nessa pesquisa, doutora Thaís. 47% das brasileiras relataram sofrer algum tipo de impacto profissional, desde redução da produtividade, medo de contar aos colegas, né, sobre a menopausa e até mesmo discriminação explícita, né? Apenas 29% delas disseram se sentir à vontade para conversar com as suas lideranças sobre isso. A média no Brasil também é acima da média mundial. E como se não bastasse, né? Toda a falta da equidade de gênero no mundo corporativo, a gente sabe disso, e ainda desinformação e tabus em torno da menopausa, a mulher que está nessa fase precisa ficar insistindo em provar o seu talento, a sua capacidade, enfim. Como é que a gente sai, né, dessa nossa realidade mundial, mas aqui no Brasil, focando aqui na gente, doutora Thaís? Renata, eu sou uma grande defensora da educação. Eu acredito que com bastante conscientização, programas de educação, informação de qualidade que a gente leva para a população, momentos como esse que a gente está tendo, de diálogo, com espaço em que a gente possa falar da menopausa, que a menopausa possa ser ouvida, eu acho que esses são cruciais e é isso que vai fazer realmente esse cenário mudar para o futuro. Mas a gente tem que ter em mente que isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, são passinhos de formiga, é pouquinho a pouquinho, é uma construção que vem cada dia melhor. E é isso, eu acho que a gente precisa de educação. E aí é importante, quanto mais pessoas estiverem informadas e sabendo, eu acho que a gente pode passar a brigar e a cobrar, e aí a gente vai ter, com o tempo, campanhas, a gente vai ter políticas públicas, a gente vai ter políticas dentro das empresas, fazendo com que as empresas se tornem um ambiente mais acolhedor, mais inclusivo.
e não só as empresas, né, que isso possa extrapolar também para os municípios, cidades, estados e o país inteiro como um todo. E fechando aqui os números da pesquisa, 65% dos brasileiros entrevistados, homens e mulheres entrevistados, né, dizem que a menopausa é sim um tabu e que as pessoas se sentem desconfortáveis para falar sobre isso. E aí tem vários números, eu chamo atenção para um baixo nível de conhecimento geral sobre a menopausa, e aí eu pego especificamente na mulher. Apenas 42% das brasileiras responderam que conhecem bem os sintomas. Mundialmente, esse número cai para 26%. Então, a média mundial aqui no Brasil também está pior, né? E além dos tabus, da falta de informação, de tudo isso, como é que a gente faz para as mulheres realmente se apropriarem desse tema e conseguirem, com muita doçura, mas, né, com todos os direitos que lhes cabem, conversar a respeito e mudar esse cenário? Bom, o que eu acho é que as mulheres precisam de educação. Não elas se educarem, sim, elas se educarem também é muito importante, para elas poderem reivindicar, ter conhecimento, buscar ajuda, buscar mais políticas, né, públicas, mas também educar, levar a educação, né, levar o conhecimento sobre a menopausa, sobre o impacto, sobre tudo que vem junto para as outras pessoas, porque só com muitas pessoas sabendo a gente pode mudar esse cenário. E hoje, o que eu acho? Eu acho que com a internet a gente tem realmente uma ferramenta incrível nas nossas mãos, porque a internet possibilita muita informação, informação do mundo inteiro e muitas vezes de forma totalmente gratuita. É claro que a gente tem, às vezes, muita informação ruim, de baixa qualidade ou muitas vezes até erradas na internet, mas sim, a gente também tem muita coisa boa. Então a gente precisa entender e conseguir separar o que é informação boa, o que é informação ruim e ampliar, né? Levar cada vez mais a aumentar a voz das informações boas. E aí, se você me permite, se eu puder fazer uma recomendação de uma plataforma, a mesma empresa que patrocinou essa pesquisa, as Telas, ela também tem uma plataforma que visa levar conhecimento de saúde, não só saúde feminina, mas saúde feminina também, para as pessoas não médicas, né? Para as pessoas não científicas, então para a população como um todo. Essa plataforma chama Healthcare eCity, está disponível, aberta para qualquer um, e ela é como se fosse um mundo virtual que você pode andar e você vai ter bairros e cada bairro tem um tema, né? Um mote ali que está permeando. E aí existe o tema da saúde feminina e lá tem muito conteúdo sobre menopausa legal. A plataforma ainda está começando, mas sempre vindo com cada vez mais conteúdos. E são conteúdos que são não relacionados a nenhum produto, eles são focados realmente nas condições e nas patologias, nas doenças, e eles são muito bem trabalhados, tem uma equipe médica por trás que revê todo esse conteúdo para garantir a qualidade e o balanceamento dessas informações na plataforma. Então, se eu puder recomendar para onde começar, eu acho que essa é uma plataforma muito interessante. Doutora Thais, eu fico aqui pensando que os agentes de saúde deveriam ser a porta de entrada para acolher e para naturalizar toda a história da menopausa. A menopausa nada mais é do que um período muito natural na vida das mulheres que estão envelhecendo. Que bom se todas nós entrarmos na menopausa, estivermos na menopausa, passarmos por ela, né? É sinal de que nós estamos vivas. Só que tem muito preconceito e uma cultura mesmo de estranheza do nome menopausa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, em consultórios diferentes, com médicos, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim. Então, como é que a gente faz e o que vocês estão fazendo para que os agentes de saúde tenham essa compreensão e que possam realmente ser o primeiro acolhimento e o primeiro agente naturalizador, digamos assim, dessa história toda para nós mulheres? Renata, isso infelizmente é uma realidade. A gente vê, sim, ainda muitos profissionais de saúde que não têm um conhecimento em torno da menopausa. E isso aconteceu porque a menopausa ela passou por muitos e muitos anos totalmente negligenciada. Ela foi realmente esquecida. Então, inclusive pela ciência, tá? Então, eu conheço várias pessoas que se formaram em faculdades de profissional de saúde, né? Medicina, enfermagem, enfim, etc. E essas pessoas não tiveram nenhuma aula, nada, nenhuma informação sobre menopausa.
Mas isso felizmente vem mudando de uns tempos para cá e eu acredito que isso aconteceu muito por conta de uma pressão que a sociedade exerceu em cima da ciência. Então, as mulheres vêm chegando cada vez mais poderosas, cada vez mais com lugar de fala, com espaço para poder falar. E isso vem fazendo com que pressione a ciência a se posicionar. Então, essa pressão da sociedade vem fazendo com que a ciência pense de novo na menopausa. Então, o tema menopausa, eu noto que ele vem aparecendo cada vez mais em congressos, ele vem aparecendo em aulas, em simpósios, em eventos. Então, ele vem crescendo, também vem aparecendo cada vez mais nas faculdades, na bancada ali de faculdade, e isso faz com que surja mais pesquisa em volta da menopausa, e isso é excelente. De uns anos para cá, a gente vem notando cada vez mais trabalhos científicos, cada vez mais experimentos, cada vez mais novos medicamentos sendo experimentados e testados para a menopausa. Isso faz com que a gente tenha agora uma perspectiva muito melhor do que minha avó. Por exemplo, na época da minha avó, a gente tinha poucas opções terapêuticas e isso permaneceu dessa forma por muitos e muitos anos e só bem recentemente que a gente tem tido cada vez mais pesquisas e mais trabalhos e novos medicamentos chegando para ajudar as mulheres a passarem por essa fase. Doutora Thaís, última pergunta que eu quero te fazer. Como é que a gente faz individualmente para movimentar o coletivo? Que lição de casa fica para nós, mulheres? Então, eu acho que o que eu vou dizer aqui serve tanto para o individual quanto para o coletivo. E eu acho que é cada vez mais necessário a gente buscar conscientização, buscar informação, abrir espaço para diálogos, abrir tempo para o diálogo. Então, não só dar um espacinho no finzinho ali do período, não, realmente abrir espaço, abrir o diálogo, levar a informação, né, conhecimento de menopausa também para a parte da ciência, né, levar cada vez mais para os profissionais de saúde estarem cada vez mais letrados acerca do tema. E é preciso a gente desenvolver políticas de apoio às mulheres na menopausa, não só políticas públicas, mas também políticas para as empresas, para que as empresas se tornem um lugar mais acolhedor, um lugar mais favorável para as mulheres da menopausa e que isso acabe virando, né, espirrando para as pessoas que estão em volta daquelas empresas. Então eu acho que a sociedade como um todo precisa aumentar esse movimento, sabe, em torno da menopausa. Outra coisa que eu também acho que é essencial é a gente estar atento às novidades. Então, o tempo inteiro, hoje em dia, o mundo muda muito rapidamente, né? E o tempo inteiro a gente tem novidades saindo a respeito da menopausa. Então, é um novo documentário, é um novo tipo de tratamento, é uma nova forma de se pensar a respeito de um tema. Então, estar atento a essas novidades, eu acho que é algo muito interessante e que vai, com certeza, ajudar a construir essa cultura de menopausa. É uma fase natural das mulheres, porém ela pode vir com sintomas que não podem ser negligenciados. Então eu acho que isso é muito importante para a gente criar esse cenário que a gente quer para o futuro. E por fim, mais uma das coisas que eu acho que são mais importantes é busque ajuda médica. Então sempre, se você está passando pela menopausa, busque um profissional de saúde que possa te ouvir, que possa te acolher e que realmente olhe você de uma forma individual. Porque você pode ter toda a informação do mundo, mas somente ali aquele profissional de saúde que está lá com você, frente a frente, ouvindo você, entendendo as suas particularidades, é que ele vai conseguir pensar qual é a melhor abordagem para você. Se você precisa de um tratamento, qual que é o melhor tratamento que você precisa. Então não existe uma receita de bolo aqui, então é essencial a gente não esquecer de procurar ajuda médica, certo? E é isso. Obrigada. Doutora Thaís Ushikusa, ginecologista, diretora de assuntos médicos das Telas no Brasil. Muito obrigada por essa conversa, por explicar pra gente, por trazer informação e principalmente por reforçar que a gente está no caminho, né? A gente está finalmente falando mais e mais sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, mais a gente troca, mais a gente aperfeiçoa o nosso repertório e mais também seguras nós nos sentimos para levar tudo isso adiante, para cuidar da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa família, da nossa vida, da nossa liberdade, né? Dos nossos objetivos, as nossas metas. Tanta coisa tem para viver,
né? E a gente não pode se abater de maneira nenhuma por tabus, né? É para isso aqui que estamos. Corpo, cabeça, coração, tratando sobre a menopausa, os efeitos penosos nas nossas vidas, mas como é que a gente faz para reverter esse cenário? Muito obrigada, doutora Thaís. A gente volta numa próxima. Beijo, sempre espero você.